Repita comigo. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam. E viram que parecia línguas de fogo, que se repartiam e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Amém, queridos? Nós vimos aqui nesse texto a descrição da descida do Espírito Santo, e o Espírito Santo ele desceu no dia de Pentecostes. Quando falamos de Pentecostes, falamos de um momento histórico para a vida da igreja. Dia 8 de julho agora, próximo domingo, a igreja cristã no mundo comemora o dia de Pentecostes. O tema Pentecostes, irmãos, ele traz revelações indispensáveis para a nossa vida. E eu quero chamar a sua atenção porque o Pentecostes, como conhecemos, ele tem muitos benefícios para a vida individual e coletiva da igreja. Porque individualmente nós somos membros do corpo de Cristo, então somos partículas da igreja, tá? Nós somos membros dessa igreja que é o corpo de Jesus. E coletivamente nós somos a igreja, nós somos o corpo e Jesus é a cabeça. E esse evento do Pentecostes tem uma importância muito grande para nós. E é importante que a gente não esqueça o que aprendeu. É importante que a gente aprofunde no conhecimento do verdadeiro Pentecostes. E é importante que a gente persevere na doutrina pentecostal. Você sabe por que nós somos chamados de pentecostais? E às vezes somos até criticados como organização, como instituição pentecostal. Tem gente por aí que critica muito as igrejas pentecostais, e algumas críticas elas são razoáveis. Por que são razoáveis? Porque infelizmente muitos se desvirtuaram da verdadeira doutrina do Pentecostes. Há muitos pregadores, há muitos pastores, há muitos crentes que não sabem na verdade o que é Pentecostes. Acham que Pentecostes é barulho, acham que Pentecostes é pulo, acham que Pentecostes é movimento, acham que Pentecostes são até algumas esquisitices que aparecem por aí, como falsas profecias, né? Gestos esquisitos e mirabolantes, e tanta coisa, tanta manifestação estranha e esquisita que as pessoas qualificam como ato pentecostal, movimento pentecostal ou até como um dom pentecostal. Mas o que é Pentecostes? Para a gente entender o que é o Pentecostes, nós vamos voltar lá no Antigo Testamento. Os judeus, eles foram ordenados por Deus a fazer alguns cultos especiais, que é chamado de festa. Quando eu disse para vocês recitarem comigo, ou pronunciar a palavra Shavuot ou Shavuot, a palavra no hebraico é festa. Shavuot é semanas. Então é festa das semanas. Deus determinou algumas festas. Dentre elas, Páscoa. Deus determinou que eles celebrassem
festa da Páscoa. Deus determinou que eles também celebrassem uma festa, um culto chamado Primícias. Deus determinou que eles também celebrassem um culto ou uma festa chamada Pães Ágeis, que durava 7 dias essa festa. Deus determinou que eles fizessem a festa das colheitas, ou a festa das semanas, que mais tarde veio se chamar Festa do Pentecoste. E Deus determinou que eles também celebrassem a expiação, que era o momento onde se oferecia sacrifício pelos pecados e se entrava na presença de Deus, o Santíssimo, para atrair a glória de Deus, a presença de Deus sobre a nação. E Deus determinou que eles também fizessem a festa dos tabernáculos, que era uma festa onde eles deixavam as suas casas e iam habitar por alguns dias em tendas, para lembrar da caminhada deles no deserto, onde eles habitavam em tendas, lembrando também da transitoriedade dessa vida, para renovar a esperança da vida eterna, do tabernáculo celestial com Deus. Uma outra festa que eles celebravam era a festa das trombetas. Essa festa das trombetas, queridos, era também uma festa muito especial em Israel, representando ali os toques, os sons, as chamadas. Por muitos anos eles estiveram no deserto e eles precisavam conhecer cada som da trombeta. Quando a trombeta tocava para parar, quando a trombeta tocava para marchar, quando a trombeta convocava para a guerra, e o Senhor mandou que eles celebrassem a festa das trombetas. E mais tarde, que era uma festa muito rara, era o jubileu. O jubileu acontecia a cada 50 anos. Então, provavelmente, somente uma vez na vida, eles participavam do jubileu, porque eles tinham que contar 50 anos e ali celebravam o jubileu, que tinha uma importância muito grande para eles. Mas nós queremos meditar nesta série de estudos sobre essa festa chamada Festa das Semanas em hebraico e Festa do Pentecoste. Por que Pentecoste, como nós a conhecemos? Porque, queridos, durante o Império Grego, após o Império Babilônico, após o Império Persa, veio o Império Grego, que foi o terceiro Império Mundial. E nesse império, Alexandre o grande protagonista desse império, ele estabeleceu que todas as nações dominadas por ele precisariam falar e usar a língua grega. Então os jovens, as crianças, eles precisavam ser instruídos na língua grega e falar a língua grega. Israel, para não perder as escrituras, a validade das escrituras, para que os seus filhos não deixassem de ler as escrituras, eles traduziram a Bíblia da época, o Antigo Testamento, a Torá, para a língua grega, que ficou conhecida como a Septuaginta. 70 eruditos judeus, 70 escritores judeus pegaram a Bíblia e traduziram para a língua grega. E ao traduzir para a língua grega, a palavra Festa das Semanas, o Hashua, hoje, passou a se chamar Festa do Pentecoste. E por que Festa do Pentecoste? Pentecostos no grego significa 50, porque essa festa ela é celebrada exatamente 50 dias após a realização da Páscoa. A Páscoa era celebrada no sábado, o Shabat, tá? Você tinha o Shabat e no Shabat se celebrava a Páscoa. No dia 14 de abril aproximadamente, se celebrava a festa da Páscoa. A Páscoa significa passagem e lembrava a saída do povo de Deus ali da terra do Egito, quando
Então eles precisaram sacrificar o cordeiro, e além de comer o cordeiro, eles utilizaram o sangue do cordeiro para aspergir os umbrais das portas da casa, para evitar que o anjo da morte, que passaria a meia-noite no Egito, entrasse na casa dos filhos de Deus, dos hebreus, para matar os seus primogênitos. Deus estabeleceu que por toda a geração eles então deveriam comemorar, celebrar esse dia, esse momento da sua libertação. E aí contava-se então a partir do dia próximo, que seria o primeiro dia da semana, o domingo, 50 dias para se celebrar o Pentecostes. Então nós temos Páscoa e 50 dias depois da Páscoa, a festa do Pentecostes. E no meio entre a festa da Páscoa e a festa de Pentecostes, nós temos as primícias, nós temos também os pães asmos. Essas duas festas se celebram entre a Páscoa e o Pentecostes. Primícias e pães asmos quase que se misturam com a Páscoa, porque elas são celebradas quase que comitantemente, diferente apenas pães asmos, porque Páscoa é um dia, primícias é um dia, é um culto em que eles pegam as primícias do fruto, presta atenção nisso, as primícias das suas colheitas, dos seus frutos, e trazem e apresentam diante do sacerdote. O sacerdote vai pegar molhos das ofertas e vai mover diante de Deus. Ele vai apresentar esses molhos ao Senhor e vai se mover para lá, vai se mover para cá, vai se mover para lá, vai se mover para cá num ritual de consagração a Deus. Desses molhos também se traz pães tostados, torrados, e se oferta ao sacerdote e serve para a alimentação do sacerdote. Queridos, preste atenção comigo, eu não tenho tempo para dissecar isso aqui, o tempo é muito curto, mas tudo que existe no Antigo Testamento, toda celebração judaica, é uma tipologia, é um tipo, é um símbolo de algo espiritual que Jesus vai revelar para nós no Novo Testamento. Por exemplo, quando falamos de cordeiro, o cordeiro aponta para Cristo, aponta para o Senhor Jesus. Quando falamos de pão, quando falamos de comida no Antigo Testamento, nós não estamos só falando de alimentação da carne, mas estamos falando de comunhão, de aliança. Comida fala de comunhão, comida fala de aliança. Observe você que sempre que falamos de comida, estamos pensando numa mesa, estamos pensando em relacionamento, estamos pensando em comunhão. É por isso que lá no Novo Testamento, como no Antigo Testamento, os apóstolos vão nos orientar a não comer comida sacrificada aos ídolos. Israel era proibido de comer na mesa dos filisteus, na mesa dos jebuseus, na mesa dos edomitas, na mesa dos amonitas, porque todas as comidas eram sacrificadas aos ídolos. Quando Daniel pede a Aspenaz para não comer da comida sacrificada aos ídolos, na mesa do rei, melhor dizendo, ele sabia que aquela comida não era uma simples comida, mas era uma aliança. Quando você comia, você estava dizendo: eu comungo com você, eu tenho aliança com você, eu tenho aliança com o seu Deus. É por isso que você olha para Ruth, Ruth se converte e Ruth diz para Noemi: o teu Deus será o meu Deus, onde você pousar eu vou pousar, o que você fazer eu vou fazer, porque os atos da vida comum também refletem a nossa comunhão e a nossa aliança com Deus. Então, queridos, aqui eles precisam trazer a comida, trazer os primeiros molhos, as primícias, e consagrarem ao Senhor. E aí eles trazem as primícias. Por que primícias? Eram os primeiros frutos, frutos temporais. Nós estamos agora no outono, até o dia 20 de junho, né? Esse dia 21 começa o inverno. Depois do inverno vem a primavera, sim ou não? Aí na primavera
começam as flores e começam os frutos. A primavera termina no dia 21 de dezembro. Mas você vai observar que antes de terminar a primavera, já aparecem as mangas, já aparecem alguns frutos, não é? Não tem os frutos dessa época. E aí você vai ver uma manga madurinha lá, só ela, as outras são tudo verde, só tem aquela ali. Outras frutas temporâneas, né, ou de tempos específicos, elas começam, tem aquela que amadurece mais cedo. E depois chega a época da colheita, o verãozão, onde começa a cair manga, frutas, goiaba e tudo por aí, que é o que? A época da colheita. Quem está me entendendo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Então, primícia é isso. Quando apareceu o primeiro fruto, ele tinha que ser tirado e não podia ser comido. Ele era levado para o sacerdote, santificado diante do Senhor. Glória a Deus, porque o primeiro é de Deus. O primeiro era do Senhor. O Senhor sacrifica, o Senhor, Ele santificou o primogênito dos filhos, o primogênito do campo, o primogênito dos animais. Toda a primogenitura, toda a primícia em Israel era consagrada a Deus, porque o primeiro lugar é de Deus e a prioridade na minha vida é Deus. Porque a Bíblia me diz: buscar em primeiro o reino de Deus. Coloque em primeiro lugar na sua vida quem? Deus. Eu preguei aqui um dia desse, eu disse: se você colocar Deus em qualquer outro lugar que não seja primeiro, você não vai ter Deus. Se você quer Deus na sua vida, coloque Ele no lugar que lhe é devido. Isso é o significado das primícias. Deus precisa ser colocado em primeiro lugar. Agora eu quero chamar a sua atenção para a trajetória do Pentecostes. O que acontece na trajetória do Pentecostes? Primeiro, tem a Páscoa. A Páscoa aponta para onde, meu querido irmão? A Páscoa tem um cordeiro que morre no lugar do primogênito da casa de Israel. Para não morrer o primogênito da casa de Israel, precisou morrer um cordeiro. O que é um cordeiro? Passou um carneirinho de até um ano de idade, de nascimento. Aquele carneirinho era trazido e era sacrificado. Ele morria no lugar de outra pessoa. A Páscoa, ela aponta para Jesus, que morreu no meu lugar. A Páscoa aponta para o Calvário, meu querido irmão, onde inicia a nossa vida espiritual. A Páscoa aponta para o Calvário, onde eu fui perdoado, onde eu fui justificado, onde eu fui purificado pelo sangue de Jesus. É o sangue de Jesus que me purifica de todo pecado. É pela cruz que eu sou salvo, é pela cruz que eu tenho aliança com Deus, é pela cruz que a cédula da dívida que nos condenava ao inferno é rasgada, e nós agora temos, aleluia, nosso nome escrito no livro da vida, e um dia seremos chamados para deixar essa terra e habitar para sempre na presença do Senhor. Diga comigo: a trajetória do Pentecostes começa no Calvário. Não há Pentecostes sem Calvário. Queridos, poder de Deus, profecia, manifestações sem arrependimento, sem purificação de pecados, sem vida espiritual verdadeira, não é Pentecostes verdadeiro. Pode ser qualquer outra coisa, mas o homem só pode passar pelo verdadeiro Pentecoste quando ele traz a sua vida pecaminosa e a crucifica com Cristo ali no Calvário, e ali nasce um novo homem, nasce uma nova mulher. Aí ele começa a trajetória do Pentecoste. Depois que ele passa pelo Calvário, aí vem a segunda parte, que é o que? As primícias. Tudo nesse homem agora é consagrado a Deus, e os primeiros frutos da sua vida é para Deus, e todos os demais frutos da sua vida serão para Deus. Glória a Deus. Porque, queridos, o fruto vem antes do dom, o caráter está acima do carisma. Então, a primícia significa
produção do fruto do Espírito. E o fruto principal é o que? É o amor. Quando alguém vai ao Calvário, passa no Calvário, morre para o mundo, ele começa a produzir o amor. Aí com o amor vem toda uma abundância de frutos que vai glorificar o nome daquele que vive e que reina para sempre. Depois das primícias, vem os pães asmos. O que são os pães asmos? Pão aponta para Cristo. Porque você foi ao Calvário, você encontrou Cristo. E agora a santidade de Cristo opera em você. Cristo habita na sua vida. A festa dos pães asmos eram 7 dias. Diga comigo, 7 dias. Agora diga comigo, quantos dias tem na semana? 7 dias. Diga para a pessoa que está do seu lado, isso significa que nem um dia você tem para pecar. Todo dia você tem que ser santo. Você quer Pentecoste na sua vida? Você tem que ser santo no domingo, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado. Terminou a semana, começa a outra de novo. Pão sem fermento. Fermento representa pecado. E na vida do crente não pode ter pecado, porque você não pertence mais a este mundo. Você agora pertence a Cristo. Jesus habita na sua vida. Você então entra no processo contínuo, duradouro, transformador, chamado santificação, da qual o escritor aos Hebreus diz: chegue a paz com todos, a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aleluia. Então você só vai chegar no Pentecostes se você passar pela festa dos pães asmos. Se não tiver a festa dos asmos, não tem Pentecoste. Ah, pastor, mas fulano profetiza tanto e está vivendo adultério. Está profetizando pelo capeta, porque o Espírito Santo não habita em gente adúltera. Ah, pastor, mas fulano é tão usado por Deus, mas é um mentiroso. Está profetizando pelo Espírito da mentira, porque o Espírito Santo não habita num corpo, num vaso mentiroso. Ah, pastor, ele é assim, já está no 5º casamento, mas é uma bênção. Mentira. Se não teve as primícias, que é a mudança de caráter, não vai passar pelo Pentecoste. E é por isso que nós somos instruídos no Novo Testamento. Eu estou aqui fazendo a comparação, eu creio que você já tem estrutura para isso. O texto diz assim, que nós temos que ter um dom chamado discernimento de espírito. E para crente maduro, para crente fundamentado na palavra, para crente que não vive de oba-oba, para crente que não vive pelo que os outros falam, o apóstolo vai nos instruir dizendo assim: provai se os espíritos são de Deus. Crente que não tem maturidade vive fazendo romaria aqui e ali, atrás de gente que veste um jaleco, outro veste uma barba, outro coloca uma peruca na cabeça, outro coloca um kippah, um manto, um negócio para parecer mais espiritual, mas não é assim, amado. Jesus não precisou colocar nada, ele era tão simples que para descobrir quem era ele, precisou do traidor beijá-lo. Sabe por quê? A diferença não está no que você veste, na peruca que você coloca na cabeça, na cor da roupa, ou no manto que você coloca no corpo, mas nessa trajetória, Páscoa, primícia e pães asmos, Calvário, entrega completa ao Senhor e santificação para receber a plenitude do Espírito Santo de Deus na nossa vida e ser um representante de Deus nessa terra. Aleluia, glória a Deus. Essa é a trajetória do Calvário. Agora, vamos então meditar aqui para a gente concluir sobre o Pentecoste para a igreja. O Pentecoste para Israel, para os hebreus, significava o quê? A abundância da colheita. Olha, meus irmãos, lá no deserto, como que eles tinham que fazer? O maná caía todo dia. Tinha que levantar 4 horas da manhã, no momento do sereno, fresquinho, para pegar o maná serenado ali, e só podia pegar para aquele dia, não podia acumular.
fazer isso, com exceção no sábado. Na sexta-feira eles podiam pregar para os 2 dias, mas não podia sobrar maná, tinha que ser na quantidade certa da casa, da família, e tinha que ser todo dia. Isso é o que? Limitação, restrição, bênção sob medida. Isso representa, queridos, ali, como que o Espírito Santo era dado naquele tempo. Não havia abundância. Deus não havia derramado totalmente a sua graça sobre eles. Eles estavam debaixo da lei, do ar, sendo ali instruídos e vivendo ali sobre uma limitação. Mas agora o Pentecostes, quando chega o Pentecostes, Deus diz para eles: agora não é mais na medida, agora vocês têm abundância. Quando eles entregavam as primícias ao Senhor, a bênção de Deus vinha sobre eles. Aí eles tinham uma colheita farta, eles tinham uma colheita abundante, e era tão abundante que o Senhor vai ordenar para eles, dizendo assim: olha, não recolha as espigas que caem no chão, não colha o canto da terra, porque os transeuntes que passarem por fome precisam se alimentar, os pobres que não têm campo, que não têm onde comer, esse resto aí vai sobrar para eles. Olha para mim, o que a Bíblia está dizendo? O Pentecostes, ele é a bênção de Deus, que não alcança só você, mas alcança a todos que passam pelo teu caminho, aqueles que passarem pela tua vida, aqueles que passarem pelo teu campo. Se você é uma pessoa que vive o Pentecostes de Deus, aleluia, você vai abençoar muitas vidas, você vai abençoar muitas gerações, muitas pessoas serão abençoadas por intermédio de você. E aí eu vou entregar um segredo para você aqui, que o Espírito Santo coloca na minha mente. Você sabe qual é a grande miséria dos pentecostais hoje? Principalmente os neopentecostais. É que os neopentecostais passou a vender bênção e ter uma fila de crente e comprar. Eles preferiram sair da condição de abençoadores para a condição de gente que está mendigando um pouquinho de bênção. Deus derramou, eu não disse aqui, irmãos, não era o sacerdote que trazia para o povo, não. Você viu falar aqui que o sacerdote trazia alguma coisa para o povo? Era o povo que trazia para o sacerdote. O sacerdote só estava ali, queridos, para determinar a bênção de Deus sobre o povo pelo fato de eles estarem sendo obedientes a Deus. Aí ele representava o povo diante de Deus. Mas quando o povo desobedecia, o sacerdote não podia fazer nada a não ser o sacrifício com aquilo que eles também traziam. E de eles teriam que trazer o cordeiro para o sacrifício do próprio Deus. Só que hoje eles inverteram tudo. E você, muitas das vezes, as pessoas elas ficam mendigando na vida espiritual porque não conhecem, aleluia, o favor de Deus manifestado através do Pentecostes. Então, antes de ser só um símbolo do Espírito Santo, o Pentecostes é um símbolo da graça completa. Aqui ele representa plenitude, ele representa abundância, ele representa o favor de Deus completo, ele representa, queridos, que não há mais escassez, que não há miséria, mas que a bênção do Senhor foi derramada sobre o seu povo, aleluia. É por isso que eu quero que essa igreja aprenda. É por isso que eu quero que você aprenda a viver uma vida abundante em Cristo Jesus. Pentecostes é vida abundante. Não é uma vida de dependência, não é uma vida de miséria, mas é uma vida de graça, de poder, de unção, da presença do Senhor Jesus. É isso que nós precisamos nesse tempo, aleluia. Glória a Deus. O que é o Pentecostes para a igreja? Repita comigo, chegando o dia de Pentecostes. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. Presta atenção. Jesus já lhe prometeu o Espírito Santo, sim ou não? Prometeu o Espírito Santo. Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai em Jerusalém, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos com poder. Lucas capítulo 24 e versículo 49. Que momento é esse que Jesus está dando essa ordem? Preste atenção.
Jesus, ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Quando Jesus morreu? Jesus morreu na Páscoa. Quando você lê a história da crucificação, você vai observar que Pilatos faz uma proposta para os judeus, dizendo: olha, pela lei de vocês, na Páscoa a gente tem que soltar um preso. Então tinha Barrabás que estava preso, tinha Jesus. Vocês querem que eu solte Barrabás ou querem que eu solte Jesus? E eles disseram: solte Barrabás. Estou contando isso para você se situar, que era o momento da Páscoa. Jesus já havia celebrado a última Páscoa com seus discípulos. Alguns dizem a última ceia. E algumas Bíblias até tem na epígrafe a última ceia. Eu particularmente acho que isso está errado. Porque ele celebrou a última Páscoa e a primeira ceia. Porque ali ele estabeleceu a ceia do Senhor. A Bíblia diz que depois dele comer a Páscoa, ele tomou o cálice, dizendo, ele tomou o pão e deu graças. Esse pão é a minha carne, que será dada por vocês. Depois de comer o pão, ele tomou o cálice, esse cálice é o sangue da nova aliança, que vai ser derramado em favor de muitos. Então ele come a última Páscoa e estabelece a ceia. E lá no céu ele diz que vai comer Páscoa ou comer ceia? Ele disse que nós vamos cear com ele. Não beberei convosco do fruto da vide, até aquele dia em que beberei com meu Pai. Aí ele não fala que vai ter mais carneiro, mais cordeiro, sabe por quê? Ele é o cordeiro. E ele não vai morrer outra vez. Ele morreu uma vez só. O sacrifício dele é perfeito, é pleno, é glorioso, é suficiente para salvar toda a humanidade. A Páscoa é o passado. Cada Páscoa morreu um cordeiro, por isso que não tem mais Páscoa. Por quê? O cordeiro ressuscitou e o cordeiro está vivo para todos sempre, aleluia. E nós vamos abraçá-lo lá no céu. A ceia é uma lembrança da morte do Senhor até que ele venha. Glória a Deus, aleluia. Então, queridos, Jesus prometeu o Espírito Santo. Ele morreu, aí começou a Páscoa, foi celebrada a Páscoa ali. Aí, no domingo de manhã, Jesus ressuscita. Quando Jesus ressuscita, ele é o que? A primícia. Ele é a primícia. Lá em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7, diz: purificai-vos, pois, o fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então Jesus é a Páscoa, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele está morrendo ali como Cordeiro de Deus, uma única vez, para salvar agora toda a humanidade. 1 Coríntios 15, 20 fala que ele é a primícia. Quando diz: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Aleluia, glória a Deus. Ele foi feito as primícias. Então ele é o pão da primícia, é o primeiro que ressuscitou. Ele é aquele que ressurgiu para abrir o caminho, aleluia, para nós e nos mostrar que nós também ressuscitaremos um dia e receberemos um corpo glorificado para estar com ele agora. E aí nós vamos entender que Jesus, ele esteve 40 dias após a sua ressurreição dando instruções aos apóstolos sobre a obra do Evangelho. Nós podemos comparar isso aqui com a festa do Jasmo, onde Jesus está tirando o fermento, onde Jesus está separando, onde Jesus está santificando, onde Jesus está dando instrução aos seus discípulos para permanecer nele, separados, santificados. Eles são o quê? A eclésia, a igreja separada, santificada. Eles não se misturam mais no mundo, eles não podem mais se levitarem no fermento mundano, mas eles agora precisam ser santificados, separados para a obra de Deus. 40 dias. Nós temos aqui Atos capítulo 1, versículo 3, que diz: aos quais também, depois de ter padecido,
se apresentou vivo, com muitas provas infalíveis, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Veja, 40 dias Jesus passa instruindo, falando das coisas concernentes ao reino de Deus, instruindo os seus apóstolos. 10 dias após Jesus ser assunto ao céu, 40 dias ele foi para o céu, ele diz para o povo, para os discípulos: fica aí em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Se da Páscoa até que Jesus passou 40 dias, os discípulos, eles vão agora para o cenáculo. O que é o cenáculo, pastor? É o lugar onde eles celebraram a última Páscoa, a primeira ceia. É o lugar onde Jesus nos encontrou antes de ir para o Getsemane, antes de morrer, antes de padecer. Eles vão para esse mesmo cenáculo. É um lugar grande, bonito, de 2 andares ali em Jerusalém, onde ele celebrou a Páscoa. Ele manda que os discípulos fiquem em Jerusalém, até que do alto seja revestido. E eles não voltam para esse mesmo lugar, e ali eles vão esperar a promessa de Jesus. E aí o texto vai dizer, queridos, que no dia de Pentecoste, aí quando o texto diz que é no dia de Pentecoste, nós vamos entender que se passaram 10 dias, porque se Jesus ficou 40 dias com ele, e agora é o dia de Pentecoste, 10 dias se passaram da ascensão de Jesus ao céu até a descida do Espírito Santo. Olha para mim, entenda isso aqui. Eu vou conjecturar aqui só para você entender. Jesus sobe, aleluia, com 40 dias. Chega lá no céu, passa aproximadamente 10 dias os três, Pai, Filho e Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. Quem sabe o Filho, comemorando a vitória, o projeto de Deus sendo mostrado, sendo realizado, toda aquela maquete do Antigo Testamento agora já não era mais uma maquete, mas era um grande edifício. Quem sabe, conversando sobre a igreja, eu sempre digo que a igreja ela foi concebida na eternidade, mas ela foi gerada no Calvário, e agora ela vai ser apresentada ao mundo no dia de Pentecostes. Então, eles olham a maquete da igreja, aí eles veem a igreja agora concebida, aí no 10º dia, Pai e Filho dizem ao Espírito Santo: chegou a hora de nascer essa igreja, chegou a hora de apresentar essa igreja ao mundo, chegou a hora de anunciar o mundo. E é no dia de Pentecostes. Por que no dia de Pentecostes? Porque Deus é estratégico. No Pentecostes vinha a tribo de Levi, vinha a tribo de Zacar, vinha a tribo de Zebulon, vinha a tribo de Efraim, vinha a tribo de Manassés, vinha a tribo de Judá. Todas as tribos estavam reunidas em Jerusalém. Mas os judeus prosélitos de outras nações também estavam em Jerusalém. Os judeus da diáspora, lá da Babilônia, lá da Grécia, lá de Roma, de todos os lugares do mundo havia judeus. Eles vinham para Jerusalém. E até muitos estrangeiros também vinham para Jerusalém para a festa de Pentecostes. Era uma grande festa e eles se reuniam ali, queridos, para adorarem ao Senhor pela colheita, para exaltar o nome do Senhor pela colheita. Era uma festa cultural e espiritual da nação de Israel. E aí foi nesse dia que o Espírito Santo desceu sobre a igreja. Foi nesse dia que o Espírito Santo chegou. E eu quero que você entenda uma coisa, para ninguém não te enrolar mais, porque, gente, eu estava até lendo um livro, né? Onde o escritor separa ali: veio o som, veio o fogo, veio a língua, veio. E ali ele faz uma exaltação. Só que, entenda você, o que o texto está dizendo aqui? Um som como de vento veemente. Então não tinha vento, gente. Tinha um som. Muita gente, um vento, a gente até sopra.
Jesus soprou também. Se for com essa base, tudo bem. Mas não tinha vento. Era um som como de um vento. Mas não balançou a cortina do cenário. Não levantou folha. Não levantou tapete. Não. Era um som como de um vento. Algumas traduções mais modernas, um som parecido com um vento. Ouviu-se um barulho. Parecia um vento, mas não tinha vento. Aí o texto vai dizer que foram vistas línguas repartidas. Línguas como de fogo. Repartido, aí eu estou falando língua de fogo. Tem gente que acha que está saindo fogo da boca dos crentes. Estava saindo fogo da boca de crente, não é língua de fogo. Era como se as pessoas que estivessem vendo ali, eles vissem um raio, uma linha de fogo descendo sobre a cabeça de alguém. Preste atenção, essa irmã está aqui. Aí eu estou olhando aqui, de repente, vem um raio de fogo descendo na cabeça dela. Aí ela começou a falar numa outra língua. Aí vem outro raio e deixou sobre a cabeça desse aqui. E eu vendo essas faíscas de fogo, essa língua de fogo, tipo um relâmpago. Já viu aquele relâmpago fininho assim, que passa lá? É assim, como se uma língua de fogo viesse sobre a cabeça da pessoa. E ela começava a falar em outras línguas. Toda vez que ela recebia essa manifestação espiritual.